Bom, desejamos agora montar um circuito eletropneumático para o avanço de um cilindro de duplação. O cilindro deve avançar se o botão B1 for acionado e o botão B2 deve retornar, se o botão B2 e o rolete do cilindro avançado forem atuados. Utilize uma válvula 5 duas vias e comando elétrico. Então, para resolver esse problema, vamos lançar a mão aí do CAD Mul 3.0. Já existe na internet, né? O CAD Mul é gratuito, vocês podem baixar aí, instalar no computador de vocês. Existe a versão 4.0, só que tem uns bugzinhos na versão 4.0, na parte de pneumática, que impede a gente usar 2 cilindros, né? Esse problema eu poderia usar a versão 4.0, mas recomendo a versão 3.0 para executar as atividades do laboratório. Então, primeiramente, vou começar aqui com a parte pneumática. Então, se a gente passar o mouse aqui, nós temos várias categorias ali de componentes. Esse último aqui, são componentes pneumáticos. Como é um cilindro de duplação, eu vou então clicar ali, ele já vai trazer para mim um conjunto completo de cilindros. Aqui a gente tem cenário comprimido, uma válvula 5 duas vias com duplo solenoide, já identificou aqui o solenoide com A+, A-, aqui nós vamos ter duas válvulas de controle de velocidade, um para o avanço, outro para o recuo do cilindro, e 2 sensores aqui. Esses sensores, a gente pode clicar aqui, ele está trabalhando ali com um sensor magnético, que é esse símbolo aqui, mas eu poderia trocar, por exemplo, os sensores aí por sensores mecânicos, se eu não me engano, o sensor mecânico são esses dois aqui, ó. Se eu trocar, desmarcar essa informação, ele vai passar a utilizar aí roletes mecânicos, a simbologia adequada para roletes mecânicos. Ele está usando aqui tracinho a mais, tracinho a menos, que poderia colocar um circuito, uma identificação, por exemplo. Esse aqui é o circuito X22, ou alguma identificação, Então, eu posso manter ou posso apagar essas menos. Vou trabalhar aqui então com as letras maiúsculas e sem o tracinho. Tá? Então fiz essas configurações, ele mudou aqui para 2 roletes mecânicos, e a parte pneumática está pronta. Agora a gente precisa então acionar as solenoides para isso. Para isso então nós vamos agora buscar alimentação. No laboratório nós vamos trabalhar com 12 volts, então eu consigo pegar aqui um termo positivo, posso rodar ali os componentes, rodar nesse ícone aqui. Então, vou colocar aqui uma barra positiva, vou pegar aqui um terminal negativo, virar ele para a esquerda. Temos aqui positivo e negativo, e é comum, em desenhos elétricos, a gente colocar aqui uma linha no alto, que nós temos o polo positivo, aqui embaixo eu vou ter o polo negativo, e convenciona-se da gente colocar aqui contatos, e no final aqui do meu desenho, a parte inferior do meu desenho, nós vamos ter aqui as nossas cargas. Então, primeiramente, vamos precisar aí de botões, então eu preciso de 2 botões, o botão 1 e o botão 2. Então, posso inclusive dar duplo clique e chamar esse aqui, por exemplo, de B1, esse aqui de B2. Depois dos botões, vou precisar também de um rolete, então o rolete está aqui. Eu já sei que o rolete, o botão B1 vai avançar o meu cilindro e o meu botão B2 e o rolete vão recuar o meu cilindro. Como a gente tem o recuo do cilindro, para a gente fazer uma lógica E em circuitos elétricos, basta a gente colocar 2 componentes em série.
assim como também funciona na parte pneumática. Então aqui eu vou chamar, é o rolete A1, que é o rolete avançado. E agora eu posso pegar então as minhas solenoides. As solenoides, elas vão estar aqui então neste númerozinho aqui de contatores e sinalizadores, né? Eu vou tentar manter mais ou menos ali a mesma alinhamento ali mas é melhor fazer uma linha aqui antes, que senão não vou conseguir ali. Aqui a gente conecta lá, aqui a gente conecta lá. Diferentemente do FluidSim, aqui a gente tem que ligar os componentes no fim do terminal. Se a linha estiver entrando para o componente, ele não identifica aqui na simulação que essa conexão existe, que esse fio está aqui. Então o fio tem que terminar exatamente no desenho aonde termina o nosso componente. Então eu vou pegar aqui agora a bobina. Então, se eu colocar a bobina um pouquinho para cima da linha, ele não entende que houve a conexão. Se você colocar um pouquinho abaixo, ele também não entende. Então, precisa exatamente no fim do fio, no fim da linha, né, para poder entender que houve uma conexão ali entre os dois componentes e a simulação dá certo. Claro, né, se eu for usar isso aqui apenas para desenho, né, não tem problema nenhum, está entrando em conexão, mas para simulação precisamos respeitar esse critério. Okay? Agora essas duas solenoides eu preciso dar aí os nomes delas. Então ali a gente tem A1, A2, o nome da solenoide, essa solenoide aqui é a solenoide A+, que é o avanço do cilindro A, e essa daqui é o A-, o retorno do cilindro A. Se eu der então play aqui agora, ele vai então mostrar na parte pneumática, né, que há conexão aqui, o ar complementar, que esse recue, né, na parte elétrica, e um lugar mais claro aqui, onde que não há pressão. Parte elétrica, né, aqui a energia, né, o polo positivo está chegando aqui, né, então quando eu apertar esse botão, ele vai então energizar todo esse fio aqui que sai do contato 14 de B1, vai até a bobina A1 do A+, correto? Então, vocês viram aqui que o cilindro ele avançou, correto? Ele avançou e fechou aqui o meu rolete. Da mesma forma que lá no FluidSim, né, aqui a gente tem a identificação dos dois componentes, né, com o mesmo nome. Então, quando aqui esse componente mecanicamente é acionado, né, esse componente elétrico também atua. Né? Então, para fazer o recuo, basta agora clicar no botão de recuar. Ele recuou então o meu cilindro. E aí, se eu apertar novamente o avançar, ele avança o meu cilindro. Correto? Se eu quiser apertar dois botões ao mesmo tempo, nesse aqui, a gente não tem a opção do FluidSim, né? Então, se tiver alguma lógica de né, recomendo que a gente utilize botões com trava, né? Então, nós temos aqui botão interruptor, né? O interruptor será um componente que, quando eu aperto, ele aciona. Se eu apertar novamente, ele solta, né? Então, se tiver alguma lógica aí, é interessante utilizar aí um interruptor, né? Porque a gente não vai ter dois mouse para clicar nos dois botões ao mesmo tempo. Né? Então, se tivermos que clicar em dois botões, a recomendação é utilizar aí a chave. Ok? Bom, basicamente é isso. Claro, né? Aqui eu posso imprimir esse desenho, né? Então, se eu imprimir aqui, eu posso gerar, por exemplo, aqui tem uma impressora, né, configurada, mas eu posso, por exemplo, salvar o documento PDF. Vou salvar aqui nos downloads. Exemplo. Exemplo eletro. Bom, se eu ir lá nos downloads, agora eu tenho ali
o circuito elétrico desenhado, né, dentro do... Mas, claro, não consigo simular, né, mas eu posso, de certa forma, isso já é alguma documentação. Né? Se tiver que fazer um desenho elétrico, um desenho eletropneumático, posso usar o meu CAD-E como ferramenta de desenho, além de ser uma ferramenta de simulação. Okay? Então, nos vemos aí no próximo vídeo. Até a próxima.